Isaías capítulo 66. Assim diz o Senhor: o céu é meu trono, e a terra, o escabelo dos meus pés. Que casa me edificaríeis vós? E que lugar seria o do meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei: para o pobre e abatido de espírito e que treme diante da minha palavra. Aquele que mata um boi é como aquele que fere um homem. Aquele que sacrifica um cordeiro, como aquele que degolha um cão. Aquele que oferece uma oblação, como aquele que oferece sangue de porco. Aquele que queima incenso, como aquele que bendiz a um ídolo. Aquele que bendiz a um ídolo, aquele que bendiz a um ídolo. Também estes escolhem os seus próprios caminhos, e a sua alma toma prazer nas suas abominações. Também eu quererei as suas ilusões, farei vir sobre eles os seus temores. Porquanto clamei, e ninguém respondeu, falei, e não escutaram, mas fizeram o que é mal aos meus olhos e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Ouvi a palavra do Senhor, vós que tremeis diante da sua palavra. Vossos irmãos, que vos aborrecem e que para longe vos lançam por amor do meu nome, dizem, o Senhor seja glorificado, para que vejamos a vossa alegria. Mas eles serão confundidos. Uma voz de grande rumor virá da cidade, uma voz do templo. Uma voz de grande rumor virá da cidade, uma voz do templo, a voz do Senhor, que dá o pago aos seus inimigos. Que dá o pago aos seus inimigos. Uma voz de grande rumor virá da cidade, uma voz do templo. Ele era uma espécie de Deus, e ele vai retornar. Vocês todos são meus filhos. Estão perdidos porque seguem líderes cegos. Chega de falsos deuses. Eu estou aqui agora. Não terás outros deuses em oposição a mim. Não farás para ti nenhuma imagem esculpida. Juntos, vamos limpar a terra para os mais fortes. Nós vamos tomar tudo que eles têm. Ele quer destruir este mundo. Bilhões de pessoas mortas. Deuteronômio capítulo 4. Então, o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes semelhança nenhuma. Porém, além da voz, não vistes semelhança nenhuma. Então, vos anunciou ele o seu concerto, que vos prescreveu, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo, que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os fizesseis na terra qual passais a possuir. Guardai, pois, com diligência a vossa alma, pois semelhança nenhuma vistes no guardai, pois, com diligência a vossa alma, pois semelhança nenhuma vistes no... Vocês todos são meus filhos. Estão perdidos porque seguem líderes cegos. Pois, com diligência a vossa alma, pois semelhança nenhuma vistes no dia em que o Senhor, vosso Deus, em Horebe, falou convosco, do meio do fogo. Para que não vos corrompais e vos façais alguma escultura, semelhança de imagem, que não vos corrompais e vos façais alguma escultura, semelhança de imagem, figura de macho ou de fêmea. Chega de falsos deuses. Porém, além da voz, não vistes semelhança nenhuma. Isaías capítulo 14. Já foi derribada no inferno a tua soberba, com o som dos teus alaúdes, os bichinhos, debaixo de ti, se estenderão, e os bichos te cobrirão. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e, no monte da congregação, no monte da congregação, no monte da congregação, me assentarei, da banda dos lados do norte.
Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E, contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos. Que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades. Que a seus cativos não deixava ir soltos para a casa deles. Todos os reis das nações, todos eles, jazem com honra, cada um na sua casa. Mas tu és lançado da tua sepultura, como um renovo abominável, como uma veste de mortos atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras, como corpo morto e pisado. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos não será nomeada para sempre. 2 Tessalonicenses capítulo 2. De maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E, agora, vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que, agora, resiste até que do meio seja tirado. E, então, será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais, e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E, por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes, tiveram prazer na iniquidade. Vocês todos são meus filhos. E estão perdidos porque seguem líderes cegos. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. De rodear a terra e passear por ela. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Porque percorrem terra e mar para fazer um convertido. E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Isaías capítulo 65. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que me não buscavam. A um povo que se não chamava do meu nome eu disse: eis-me aqui. Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde, que caminha por caminho que não é bom, após os seus pensamentos. Povo que me irrita diante da minha face de contínuo, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre tijolos, queimando incenso sobre tijolos, queimando incenso sobre tijolos, assentando-se junto às sepulturas, e passando as noites junto aos lugares secretos, e comendo carne de porco e caldo de coisas abomináveis nos seus pratos. E dizem: retira-te, e não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Estes são uma fumaça no meu nariz, um fogo que arde todo dia. Eis que está escrito diante de mim: não me calarei, mas eu pagarei, sim, deitar-lhes-ei a recompensa no seu seio.
as vossas iniquidades e juntamente as iniquidades de vossos pais, diz o Senhor, que queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros, pelo que lhes tornarei a medir as suas obras antigas no seu seio. Assim diz o Senhor, como quando se acha mosto em um cacho de uvas, dizem, não o desperdices, pois há bênção nele, assim farei por amor de meus servos, para que os não destrua todos. E produzirei descendência a Jacó e a Judá, um herdeiro que possua os meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão ali. E Sarão servirá de curral de ovelhas, e o vale de Acor, de lugar de repouso de gado, para o meu povo que me buscar. Mas a vós que vos apartais do Senhor, que vos esqueceis do meu santo monte, que preparais uma mesa para a fortuna e que misturais vinho para o destino. Também vos destinarei a espada, e todos vos encurvareis à matança, porquanto chamei, e não respondestes, falei, e não ouvistes, mas fizestes o que é mal aos meus olhos e escolhestes aquilo em que eu não tinha prazer. Pelo que assim diz o Senhor Jeová, eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome, eis que os meus servos beberão, mas vós tereis sede, eis que os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Eis que os meus servos cantarão por terem o seu coração alegre, mas vós gritareis com tristeza de ânimo e vareis pelo vosso quebrantamento de espírito. E deixareis o vosso nome aos meus eleitos por maldição, e o Senhor Jeová vos matará, e a seus servos chamará por outro nome. De sorte que aquele que se bendizer na terra será bendito no Deus da verdade, e aquele que jurar na terra jurará pelo Deus da verdade, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão encobertas diante dos meus olhos. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo, gozo. E folgarei em Jerusalém e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Não trabalharão de balde, nem terão filhos para perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor, e os seus descendentes, com eles. E será que, antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como boi, e o pó será comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, todos são cães mudos, todos são cães mudos, todos são cães mudos, não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e amam tosquenejar. E estes cães são gulosos, não se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Estes cães são gulosos, não se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Estes cães são gulosos, não se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Estes cães são gulosos, não se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte.